e tu nada viveste. Deixas passar os dias sempre iguais. Quando pensares no tempo que perdeste só por causa das redes sociais. Desliga-te da rede, liga-te à rádio. Uma mensagem da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Sina ou Talvez. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. Bem-vindos à emissão desta semana, em que temos muitos planos para tratar no programa de hoje. E hoje começamos por falar precisamente da proposta de plano de urbanização de Évora, que deve incorporar as opções estratégicas que foram sufragadas pelos eleitores nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Esta frase é do Presidente da Câmara de Évora, Carlos Zorrinho, e disse esta frase durante uma sessão de debate sobre o plano de urbanização de Évora que aconteceu no Congresso da Geografia Portuguesa, que decorreu em Évora. Começo com o Francisco Brito. Olá, Francisco, muito bom dia. Isto quer dizer que o plano de urbanização de Évora vai mesmo ser implementado? É isso que tu achas? Bem-vindo. Muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia e aos Luíses e aos nossos ouvintes, naturalmente. O plano de urbanização de Évora terá de ser implementado. Agora aqui a questão é qual plano, porque foi elaborada uma proposta. Neste caso, a minha questão é se é esta, se é este plano. Pois, essa é uma grande questão. Esta proposta de plano de urbanização, na minha opinião, não está em condições de ser implementada. Não só porque não reflete, enfim, o que deve ser uma opção estratégica para a cidade, mas também tem alguns erros, aquilo que considero erros graves e que têm que ser corrigidos, e essa correção leva até a um trabalho maior. Portanto, não me parece que seja uma simples alteração àquela que é a proposta, parece-me que parte mesmo de trás, portanto, desta visão estratégica que é necessária para a cidade. Porque o plano de urbanização de Évora é um plano estruturante naquilo que é o desenvolvimento da cidade em si, da cidade material, da cidade construída, da localização dos equipamentos, da forma como nós circulamos na cidade. Tudo isso é previsto neste plano de urbanização. Enfim, é natural que os nossos ouvintes possam até não ter conhecimento desta escala ou não ver o plano, não olhar o plano de urbanização desta forma, porque as pessoas habituaram-se a ver um plano de urbanização pelas regras que são impostas quando querem construir. Portanto, se podem construir mais um piso, menos um piso, mais um metro quadrado ou menos um metro quadrado. A verdade é que o plano começa muito atrás disto. Faz uma leitura, portanto, um diagnóstico profundo sobre a cidade, que vai a várias escalas e nisso este plano também tem aqui um trabalho interessante. Portanto, eu acho que não está tudo mal nele. Há, de facto, um trabalho interessante de diagnóstico e que foi feito também, não só pela equipa contratada, coordenada pelo engenheiro Jorge Carvalho, mas também pela Universidade de Évora, com uma série de professores e técnicos que apoiaram esse mesmo diagnóstico e que vai até ao nível dos caminhos vicinais, quer dizer, faz um levantamento exaustivo, até histórico, da realidade do nosso concelho. E isto é muito importante, porque não se cinge àquela que é a leitura da cidade dentro do perímetro urbano. Portanto, vai muito além disso e também tem aqui um aspecto que me parece importante, é que olha para as zonas de quintas, as chamadas quintinhas de Évora, das várias zonas de quintinhas, e percebe que isso também é uma forma de habitar. Eu acho que isso também é bastante importante. No entanto, depois tem uma opção estratégica enunciada pelo coordenador desta proposta, que nos diz que temos um problema a pendular em Évora, portanto, de deslocações de um ponto para o outro, e por isso precisamos resolver a nível de transportes públicos, e até aí tudo certo, e precisamos de evitar outras centralidades, ou neste caso, construir novas centralidades que estejam fora daquelas que já existem. E aqui eu acho que há logo duas matérias. Por um lado, a proposta que se faz a nível de transporte público,
E eu acho que é questionável a questão do Metrobus em Évora para a escala da cidade de Évora, não só do ponto de vista económico, de investimento, até porque o Metrobus pressupõe um grande fluxo de pessoas diário, portanto sei que está à volta dos 25 mil pessoas para ser rentável, e eu duvido sinceramente que Évora consiga ter esse fluxo de pessoas no Metrobus para conseguir garantir essa sustentabilidade, e tem a ver também com o próprio traçado proposto. O Metrobus, sendo um transporte público de elevado fluxo de pessoas, tem que ligar os principais pontos da cidade. E esta proposta que foi apresentada não só não ligava ao Hospital Central do Alentejo, está em construção, que é um ponto crucial na cidade, como o Parque de Indústria Aeronáutica da cidade. Sei que depois foi corrigida a parte do Parque de Indústria Aeronáutica, creio que o hospital ainda não estava contemplado. Portanto, há aqui logo a partir desta visão que tem a ver com a estratégia de como é que nós devemos circular na cidade. E por outro lado tem a ver com as centralidades. Eu não sei se ainda tenho tempo, se tiver ainda posso falar um bocadinho sobre isso. Falo na segunda volta. Luís Pardal, bem-vindo, boa tarde. Este plano não foi colhido com grande entusiasmo na versão anterior, pelo menos aquilo que parece, tanto que foi adiada a decisão para um executivo posterior, para que fosse analisado de outra forma. Achas que o Presidente da Câmara de Évora não quer deitar fora este trabalho e quer aproveitar aquilo que foi feito até agora? Ou não? Olá, Viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. No fundo, há aqui uma mensagem que eu queria transmitir prévia, que é, naturalmente, enquanto eburense e enquanto pessoa ativa, digamos, no nosso concelho, obviamente vejo com muita preocupação que o Concelho de Évora, ou neste caso, através do seu plano de urbanização, se reja por um instrumento que foi criado, foi feito nos anos 90, portanto, no fundo, a última alteração, revisão do plano de urbanização data dos anos 2000, com dados dos anos 90, portanto, no fundo é isso que está aqui em causa, e obviamente que a realidade de Évora, desde os anos 90 para os dias de hoje, qualquer pessoa compreende que se alterou muito, não apenas pelo crescimento das cidades, mas por um conjunto de circunstâncias, inclusive de vivência diária da pessoa no espaço público. E naturalmente que este plano que foi desenvolvido, não é, ou foi disputado há 2 mandatos atrás, no fundo foi isso, há 2 mandatos atrás, na governação da CDU, arrastou-se demasiado tempo. O plano, muito bem, eu acho eu não sei se o executivo da CDU anterior, portanto, não achou que fosse um trabalho com grande consistência, ou que fosse menos ou mais importante aquilo que foi desenvolvido. O problema não foi esse, o problema é que os trabalhos se atrasaram e já não havia condições para estar a aprovar um instrumento em final de mandato, e portanto passou-se para o próximo mandato. Eu acho que há aqui questões muito importantes, algumas delas já foram abordadas aqui pelo Francisco, mas naturalmente que este é um Évora está aqui condicionada por um arrastamento de planos. Porque este plano de urbanização entronca depois com o PDM, entronca com o plano de mobilidade, entronca com a estratégia de habitação, entronca com a estratégia de adaptação às alterações climáticas, que foi aprovado há 1 ano e meio, mas quando foi aprovado já tinha um calendário de execução de ações que eram impossíveis de cumprir. Portanto, foi um plano que foi aprovado, mas na prática, passado 4 meses, já estava em incumprimento. Portanto, há todo um esquema de planos no Concelho de Évora que são instrumentos importantes, mas depois rapidamente ficaram desatualizados, ou então arrastam-se no tempo e não têm a integração que é precisa. E isto é no fundo prejudicial para Évora. Porquê? Porque depois temos, digamos, os serviços da Câmara Municipal e a população em geral um pouco à deriva. Depois temos intervenções ao nível, enfim, de uma forma muito casuística, mas do ponto de vista esquemático, do ponto de vista estratégico, quer dizer,
Já não há reconhecimento de um plano dos anos 90. Quer dizer, a realidade é essa. E, portanto, é natural que quando o Carlos Jorrinho agora faz esta intervenção de que não é jogar fora um trabalho que foi feito, portanto, por um lado passa essa mensagem de reconhecimento de um trabalho que tem vindo a ser feito, mas que houve eleições, houve um partido político que venceu as eleições, tem propostas concretas, essas propostas devem ser agora incluídas e naturalmente que é aproveitar este hiato de tempo em que é preciso trabalhar para acolher também outras propostas de outras forças vivas, por um lado políticas e vivas da cidade. Agora, queria terminar para dizer o seguinte: este é um plano fundamental para o equilíbrio da cidade, para as zonas de comatação, para a melhor articulação entre os bairros, a questão da habitação, como falava há pouco, precisamos de espaços requalificados. Isto não se pode arrastar no tempo. Eu diria que a Câmara Municipal de Évora terá um ano, e eu sei que isto é difícil de colocar as coisas assim nestes termos, mas tem um ano para encerrar este processo, porque entretanto vai ter outros, e que vamos falar com certeza mais daqui a pouco, inclusive porque estamos com 2027 à porta e há outros planos que precisam de ser feitos para 2027, fruto de sermos capital europeia da cultura, e se não, ficamos aqui numa encruzilhada, não fazemos Patrícia nada. Machado, olá, boa tarde. E um ano será tempo suficiente para usar este plano de urbanização e incluir outras propostas, nomeadamente de cariz de âmbito político, porque este plano não tem só uma vertente técnica. Há questões que estão neste plano que são claramente de vertente política e, portanto, o Presidente da Câmara de Évora diz que há coisas que têm de ser revistas. Um ano será suficiente para isso? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, aos colegas do painel e ao Luís Matias. Eu acho que há uma questão que é óbvia, até pelo amplo processo participativo e construtivo, diria assim, que este plano mereceu. Ao longo dos últimos anos, nós estamos em condições ele está em condições de ser aprovado na reunião de Câmara, aliás, coisa que foi arrastada no último mandato, e depois podemos calculizar um bocadinho mais, escarafunchar um bocadinho mais porque é que isso aconteceu, porque há de facto ali questões da perspectiva de uma visão estratégica, pensar na cidade e pensar no futuro da cidade, mas eu diria que a proposta de revisão do plano de urbanização está concluída e pronta para ser discutida em reunião de Câmara, naturalmente com aquilo que também sabemos que são as opiniões das várias forças políticas, que na sua maioria, com exceção de uma, participaram no último mandato e, portanto, ao longo da discussão, quer da discussão na reunião de Câmara, quer na discussão pública, não é? Mas eu queria também aqui fazer um bocadinho contribuir para esta abordagem que tem aqui sido feita, porque esta revisão do plano de urbanização de Évora resulta, de facto, nesse pensar na cidade, pensar no Conselho e pensar neste plano de urbanização com uma visão estratégica que obviamente não é feita nem é numa semana, nem é pensada para 2 ou 3 anos. Portanto, é pensar de facto, olhar para a cidade, no futuro da cidade, daquilo que são os elementos estratégicos que podem ter influência na cidade, e sim, a questão da construção do novo hospital, a questão da linha férrea, daquilo que hoje já não é adequado, porque aqui foi dito relativamente ao plano de urbanização atual, mas ele foi aprovado na gestão PS, o atual que nós temos foi aprovado, a sua revisão na anterior, portanto, gestão do PS, quando esteve em exercício de mandato. E, portanto, foi feita uma verificação que era preciso adequar, que era a nova realidade da cidade, que era aquilo que era o resto do desenvolvimento que tinha potenciado e, portanto, quer no plano da habitação, já aqui foi falado, da desadequação dos zoneamentos, portanto, pensar na qualidade de vida dos éborenses, de quem cá vive e trabalha, mas também daqueles que visitam, naturalmente, mas particularmente naqueles que cá vivem e trabalham, como é que era possível criar novos epicentros com facilidade de acesso ao conjunto da população, que juntasse e que articulasse todos estes aspectos, também já foram aqui referenciados, quer a habitação, a questão das alterações climáticas, as questões da mobilidade, as questões da relação do centro histórico com o resto da cidade, portanto, mesmo essa desadequação dos zoneamentos e dos índices de construção existentes, portanto, zonas semi-abandonadas, todos esses aspectos precisavam de ser
pensados, adequados, e, portanto, colocou-se essa questão, que não tivessem só relação e estivessem assentes nesse pensar com aquela visão tradicional e global da cidade, e, portanto, como é que nós podíamos adequar todas essas zonas adjacentes, por exemplo, aquilo que está pensado para a zona de São Bento de Castres, para o Moinho, portanto, todas essas ligações, a questão das alterações climáticas, olhar para aquilo que possam ser zonas verdes, as questões dos cursos de água, pensar na nossa flora, nas nossas características, a questão da aposta no transporte público, se pode discutir as formas adequadas, mas também as zonas pedonais, formas dessa articulação entre os bairros, o centro histórico, que, portanto, foram pensados. Eu acho que há aqui um aspecto, depois posso desenvolver mais na segunda volta, porque mesmo esta questão da equipa liderada pelo engenheiro, pelo professor Jorge Carvalho, mas também com elementos da Universidade de Évora, mas também da Universidade de Aveiro, se não estou em erro, portanto, com uma extraordinária contribuição daquilo que é feito do ponto de vista diagnóstico, de olhar para a realidade concreta e adaptar, tendo em conta todos estes aspectos. Mas aquilo que eu estava a querer referenciar aqui, que eu acho que é dos pontos mais dissidentes, digamos assim, e que toca naquilo que estavas a referir, que é as questões políticas, tem a ver com a cidade, com este plano, passa a dispor da capacidade de construir 5.000 novas habitações, daquilo que está pensado, contrariando aquilo que foi alvo de uma grande discussão, particularmente no último mandato, e tivemos várias oportunidades de constatar, que é várias propostas para alargar o perímetro urbano, que tem um objetivo, naturalmente, que é responder a determinadas clientelas e determinados objetivos. Com este plano, tanto que se fala das questões de habitação, naturalmente, até por iniciativa privada, naturalmente e particularmente por iniciativa privada, mas este plano dá essa possibilidade. E, portanto, esse é um dos aspectos em que há tem havido mais disputa do ponto de vista daquilo que é o olhar para a cidade, para aquilo que é possível, não desconstruindo e não alargando o perímetro urbano, naquilo que, nomeadamente, o executivo da CDU defendia, e aquilo que são propostas de outros, que muitas vezes tiveram aí expressões mais mediáticas a determinadas alturas, e, portanto, este plano que tem que ser olhado, sim, conjugado com o PDM, com o plano de mobilidade, com o plano das alterações climáticas, tem que ser visto no seu conjunto, mas tem todas estas valências que eu acho que, estando em condições, acho que não deveríamos de arrastar por outro tipo de situações, e a Évora precisa de um plano e desta revisão. Francisco, há pouco falavas da mobilidade e do tal projeto de mobilidade com o Metrobus, mas não tem de ser tecnologicamente apenas esse, apesar de estar aqui previsto neste plano de urbanização. Mas há também uma questão que aqui se coloca, que é se Évora deve continuar mais ou menos este plano, como às vezes se diz, de ser uma cidade plano Los Angeles, ou não. Ou seja, que é uma cidade alargada, bastante de volumes baixos, muito baixinhos, mas bastante alargada. De forma muito seja, com direta, um perímetro urbano muito grande. Sim, de forma muito direta, Évora deve continuar a respeitar aquilo que é o enquadramento patrimonial e paisagístico do centro histórico e da sua envolvente. E para conseguir isso precisa de... Não consegue crescer em altura. Mas há aqui uma questão. O Hospital Central do Alentejo tem 10 pisos. Mas é exatamente essa a questão. E daí também eu referir há pouco que ainda há sobre esta proposta de plano a questão das centralidades. O Hospital Central do Alentejo vai ser uma nova centralidade inequívoca. Portanto, vai concentrar ali muita gente, centenas de pessoas. Os que lá trabalham e os que lá vão ter que ir pelos motivos óbvios. E ainda vai ter a escola de saúde ao lado. Portanto, vai ter mais umas centenas de pessoas ali. Portanto, isto é uma nova centralidade. E o hospital, enfim, foi construído naquele sítio pelas razões que conhecemos, mas acaba por funcionar neste momento como uma ilha. Não só porque neste momento é efetivamente uma ilha, porque não tem acessibilidades nem infraestruturas, mas
mas quando as tiver, vai ser uma ilha com uma ponte para a cidade. A ponte não é literal, não é? Portanto, vai ter esta ligação viária à cidade, mas acaba por estar completamente no meio do nada, junto com a escola de saúde, que esperemos que seja construída ao lado. E aquilo que tenho defendido é que deve haver uma visão estratégica para esta nova centralidade, porque nós devemos ter a ambição de crescer. Nós não podemos dar como adquirido esta redução populacional que temos verificado. Nós temos que querer combater isto. E nós só combatemos isto se tivermos habitação e emprego para as pessoas. Portanto, se as pessoas até têm emprego em Évora, portanto, até podem vir trabalhar para o Hospital Central do Alentejo, mas não conseguem habitação a custos acessíveis, portanto, a custos que consigam pagar, não vêm para cá. Uns não vêm mesmo, outros vêm durante o dia e vão-se embora. Como nós sabemos, e aliás isto já acontece neste momento com muitas empresas e até com a própria universidade. E por isso temos que resolver isto. Acho que é inteligente pensar do ponto de vista estratégico, e este plano é esse momento, para olhar para aquela zona, para aquela nova centralidade e pensar a cidade. Até porque temos aqui também uma coincidência, é que ele acaba por não estar muito longe da cidade do ponto de vista daquilo que é a possibilidade de se cozer com a malha urbana, mas também permite ali, pela topografia existente, que possa existir uma habitação com mais do que 2 pisos. Ou mais do que 3 pisos em alguns sítios. Isto é verificado através das linhas de vista e a prova é exatamente o hospital que já lá está e que, em raras exceções, é que nos impossibilita de ver alguma parte do centro histórico. Está colocado numa zona, morfologicamente, em que pode haver esta construção em altura, que sabemos também que é mais rentável do ponto de vista daquilo que depois também é a gestão da cidade. Portanto, é muito mais barato gerir uma cidade que está construída em altura do que uma cidade que está construída em dispersão, como a cidade de Évora. A cidade de Évora tem mais quilómetros de condutas de abastecimento de água, de esgoto, de estradas pavimentadas, de espaços verdes que neste caso não tem, mas que devia ter e que seria um grande ónus também para quem gere a cidade. Sabemos disso, portanto, isto está estudado e até é um dado óbvio que conseguimos chegar. E por isso podemos olhar para aquela zona como uma zona de expansão da cidade. Claro que isto tudo tem que ser sustentável. Ninguém está aqui a dizer que se deve construir ali um bairro à semelhança daquilo que aconteceu em Espanha e que em muitos sítios também foi um erro, em que ficaram casas e casas completamente desertas. Portanto, é possível fazer isto do ponto de vista do planeamento e da sustentabilidade. Mas, acima de tudo, deve ser planeado. Porque aquilo que acontece quando estas operações não são planeadas e acontecem já em resposta, geralmente muito tardia, àquelas que são as necessidades do local, é que a cidade é uma manta de retalhos. E isso é um bocadinho aquilo que acontece em Évora. Évora tem o centro histórico, que tem a notoriedade que tem e tem o valor que tem, mas à volta aconteceram uma série de retalhos, alguns bons, outros maus, mas que são retalhos e que fazem com que a cidade tenha dificuldades nesta costura urbana. Então concordas que é necessário costurar a cidade, como diz o É necessário costurar a cidade, Jorge isso é inequívoco, mas também não concordo que todos os espaços neste momento estão livres, tenham que ser obrigatoriamente construídos, porque há espaços de valor, portanto devem ser de enquadramento paisagístico. Mas a verdade é que há zonas que têm que ser construídas para criar essa ligação, mas essa ligação também não acontece só pela existência de edifícios. Acho que deve haver, há ainda por cima várias zonas que não avançaram e que algumas tiveram tentativas, outras que não, que são necessárias para que exista oferta de habitação em Évora, também para que o preço por metro quadrado possa baixar, e isto temos, por exemplo, a zona de urbanização dos Leões, que é uma grande zona. Ia passar precisamente esse tema aqui ao Luís Pardal. Força, que ainda por cima é da freguesia dele. Não, precisamente porque é um exemplo de uma zona que foi toda urbanizada, mas que não teve um prédio. Sim, não teve um prédio por várias razões. Aliás, de um ponto de vista mais geral. É sempre algo que, para quem vive em Évora, questiona. Estão ali umas avenidas extraordinárias, as infraestruturas construídas, mas isso acabou por não resultar. É certo, tivemos aqui uma série de questões económicas também, de crises, etc. Precisamente. Mas isso é um reflexo que não basta termos apenas o terreno, não é? É que o terreno por si, ele não se vende sozinho, nem se constrói sozinho. Portanto, por isso é que existem os proprietários, por isso é que existem os promotores, por isso é que existe a iniciativa privada e, naturalmente, que a iniciativa privada tem a sua legitimidade para construir, para gerar receita, mas para isso precisa de ter uma Câmara Municipal, em primeiro lugar, também amigável daquilo que são os investidores, e em segundo lugar precisa de ter planos
que se coadunem com aquilo que é também a procura. Ora, toda essa zona dos Leões foi, não é? Portanto, teve o resultado daquilo que foi a sua perequação e todas as condicionantes que tinha a priori para a construção, e que isso não foi aliciando, e portanto temos a zona que temos hoje em dia, mas que isso foi revisto também agora com a última alteração do PDM, e portanto esperemos que seja um passo para motivar o investimento naquela área toda, porque de facto a norte da cidade, óbvio que nós não temos a capacidade de construir em altura a norte da cidade, é diferente da sul, e compreendo todas as questões de orografia já aqui referidas, mas a norte da cidade temos muitas zonas de comatação. Nós temos toda aquela área da pré-metal até ao bairro da Comenda, com um potencial enorme para fazer crescer, circular a norte da cidade. Bem sabemos que houve tentativas para se avançar com essa construção, mas que por diversas razões, e uma delas financeira da parte da Câmara, não avançou, mas que seria estratégico para fazer fluir o movimento pendular da sul para norte da cidade. Ora, eu queria dizer aqui o seguinte: nós precisamos de crescer de uma forma sustentável. Eu pergunto, vocês imaginam a Câmara Municipal de Évora fazer investimento de habitação pública nas próximas décadas, tendo em conta as questões financeiras que tem? Se não conseguir aproveitar agora os financiamentos que tem ao nível do PRR, vamos estar, a habitação pública em Évora vai estar refém daquilo que é a capacidade financeira da Câmara Municipal. E eu não vislumbro, se não se conseguir aproveitar isto, porquê? Porque deixou-se arrastar também muitos daquilo que são os projetos para se investir na área da habitação pública. Se nós não conseguirmos aproveitar isto, vamos ter uma grande dificuldade no Concelho de Évora para dar a resposta à questão da habitação. Por outro lado, precisamos de ser um concelho amigo daquilo que se quer a iniciativa cooperativa. Nós não podemos estar a deixar fugir, por exemplo, para Beja. As cooperativas aqui em Évora conseguem fazer investimento em Beja e em Évora não conseguem. E não podemos afugentar a iniciativa privada. A Patrícia falava dos interesses privados, não é? Quer dizer, mas se aquilo que nós temos, se não está a dar resposta, nós temos que encontrar soluções. Nós não podemos manter Évora pequenina. Évora tem todo o potencial para crescer, para se alargar. Nós precisamos de captar investimento, nós precisamos de fixar aqui pessoas, precisamos de atrair tantas outras para o hospital e para outras áreas industriais, e precisamos de criar uma nova dinâmica económica. E isso não é possível com instrumentos que façam garrote àquilo que é o crescimento da cidade. Pelo contrário, nós precisamos de entrar num mundo de investimento e de capacidade e de qualidade para se viver em Évora. E isso faz não apenas com a habitação, mas faz com outros instrumentos. Eu não sou propriamente um entusiasta desta solução do Metrobus. Até pensava que o Francisco era, porque é a solução que o Moedas apresenta lá para Lisboa. Portanto, até pensava que eras adepto do Metrobus. Eu não sou muito favorável a isso. Aliás, eu acredito que Évora, portanto, precisa de requalificar muito aquilo que são os parques de estacionamento em redor do centro histórico, tentar ir suprindo aquilo que é a pressão do trânsito no centro histórico, mas dotar os parques e dotar transporte público rápido, eficaz, cómodo desses parques para o centro histórico. Eu ontem às vezes faço experiências, e ontem fiz mais uma experiência que já fiz várias vezes, mas só continuo a comprovar que estamos na mesma. É mais rápido ir do parque industrial para o Bacelo pelo centro histórico do que à volta da cidade. Isto não pode acontecer. Pá, não digas isso, que as pessoas não agora vão fazer acontecer. isso. Ainda se estiverem no trânsito, vão fazer não já pode isso. acontecer. É uma carga de trânsito. Pronto, mas é isso. E é esta hora que nos estão a ouvir. Não, nós sabemos que quando existe trânsito. um problema por exemplo, quando se corta o trânsito no centro histórico por diversos motivos, sabemos o que é que acontece à volta, que ainda fica mais difícil. É caótico, mas não há grandes alternativas à circulação, porque as ruas são estas, não há mais, não é? Patrícia, e este plano, para além de ser um plano que tem um desenho de cidade, é um plano que tem uma série de regulamentos, e esses regulamentos podem condicionar ou não o desenvolvimento, por exemplo, da construção.
Eu acho que, ouvindo o que estamos todos a ouvir, acho que não há razões nenhumas, a não ser opções políticas, para não aprovar aquilo que já está. Porque... Mas isso seria, não é? Não, Mas a Évora escolheu um virar de página, não escolheu o garrote. Portanto, isto de facto é extraordinário, porque os argumentos que aqui... É claro, a gente está a discutir uma coisa que a generalidade, apesar de uma ampla discussão pública, com muita participação, foi daquelas, a gente às vezes discute publicamente ou põe à discussão pública um conjunto de instrumentos que estão em discussão e que, por várias razões, desconhecimento, não haver ligação, mas das pessoas não há uma participação tão alargada como este teve e ao longo dos últimos anos e já inclui um conjunto de alterações propostas que vão ao encontro de um conjunto de sensibilidades. Mas os argumentos que aqui vêm, eu de facto não consigo encontrar outra razão que não opções políticas de uma visão que é naturalmente estamos a falar em opções diferentes, de uma opção estratégica de alargamento, fala-se aqui de não alargar a cidade e aproveitar. Ora, este plano é o que faz. É não haver, de facto, a fazer o aproveitamento daquilo que hoje, por necessidade, se teve que alargar, naturalmente, as alterações que a cidade teve, que o movimento teve, que a concentração de pessoas aqui teve, e aproveitar, portanto, esse já existente alargamento para criar qualidade de vida, de mobilidade, de condições, de interligações entre os espaços, os bairros, as zonas envolventes, as zonas devolutas, por exemplo, esta questão da reconversão de áreas semi-abandonadas ou devolutas como a fábrica da Bolota para a habitação, comércio e serviços, ou o ex-Iroma e manutenção militar também para a habitação, comércio e serviços, é um exemplo disso, não é? Ou aquilo que eu falei há pouco relativamente às ligações e ao aproveitamento também na zona de São Bento de Castros ou do Alto São Bento. Mas esta questão da habitação é extraordinário ouvir isto, porque este plano já, com esta visão estratégica, permite as 5.000 habitações. Não é preciso alargar mais, permite a construção. Quer daquilo que resulta do plano local de habitação, portanto, que estamos a falar de muitas casas já em condições de serem construídas, qualificadas, entregues, portanto, estamos a falar de centenas de casas, mas se voltarmos à discussão de quem é que tem a obrigação e a responsabilidade relativamente à área de habitação, se a gente continuar a insistir que são as autarquias locais, estamos a enganar as pessoas. Não há orçamento de Câmara, eventualmente Sintra e Cascais, ou Oeiras ou Lisboa, pronto, porque mais nenhuma Câmara tem condições de dar resposta àquilo que são efetivamente as necessidades. O problema da habitação é os preços acessíveis e o direito à habitação. E ninguém diaboliza a iniciativa privada. Portanto, esta insistência do garrote, da possibilidade, há 5.000 possibilidades de construção com este plano. E, portanto, venha a iniciativa privada. Venha à iniciativa privada. Outra coisa é olharmos para a cidade de outra forma. Évora foi pioneira até com o primeiro PDM e com a visão extraordinariamente estratégica que criou na altura em função da realidade concreta, das necessidades concretas. A menos que a gente queira desconfigurar aquilo que é a mais-valia deste território, começando a construir em altura, onde isso possa ser permitido, de forma não pensada, não planeada, do ponto de vista do ordenamento do território. Claro, são opções políticas. Se nós quisermos deitar borda fora esta possibilidade das 5.000 habitações e começarmos a alargar o perímetro para responder a outros interesses, isto não quer dizer que não venha a iniciativa privada. Aliás, ela é fundamental para dar resposta. Outra coisa é a especulação imobiliária que isso gera. E, portanto, este plano tem essa mais-valia e, portanto, a preocupação que aqui está, mesmo essa zona dos Leões e toda aquela área, não tivesse a gestão do PS, na altura em que lá teve, mandado abaixo toda aquela questão da variante lá de sul nascente, né, da nascente sul, tudo isso, independentemente do valor grande que isso implicava do ponto de vista orçamental,
mas criava todas as condições para criar ali espaço de habitação, ou seja, vinhamos a rentabilizar mais à frente, inclusive a própria autarquia, da dinâmica que aquilo... E, portanto, toda aquela outra parte de ligação, né, de quem vem ali da Repsol, não, da BP, ligando ali às Coronheiras, a toda essa zona. Ora, é uma zona que não foi aproveitada. A gente podia aqui recuperar qual foi a articulação entre o Zé Ernesto e os proprietários que ali estavam para aquilo cair e não avançar. E, portanto, hoje nós temos aquela zona também em branco, né, que podia hoje estar com outro tipo de desenvolvimento. Portanto, este plano, independentemente... Este plano também prevê que essa circular esteja... Aliás, está previsto há muito tempo que ela esteja feita, as não é? infraestruturas estão Então é criadas, fazê-la, as não é? condições estão... Portanto, há condições, naturalmente, para pensar a cidade. Ela foi pensada ao longo dos anos, está incluídas aqui muitas propostas e, portanto, só não se aprova se não se quiser, não é? Do plano de urbanização passamos para outro plano que nos traz o Francisco Brito, isto um dia depois de celebrarem os 39 anos da inscrição do Centro Histórico de Évora na lista de Património da Humanidade. Uma das questões que se coloca e que essa distinção implica é a existência de um plano de pormenor e salvaguarda, que até hoje não existe. Francisco, é necessário ou não? Volto aqui um bocadinho atrás, porque no debate sobre este plano de urbanização chegou a ser dito que provavelmente este plano até podia substituir ou tornar não necessário um plano de pormenor deste nível. O plano de pormenor e salvaguarda é obrigatório. Portanto, a Unesco existe, chama-lhe plano de gestão, mas tem exatamente a mesma figura jurídica. E é obrigatório, tem que existir. São planos completamente diferentes. Um plano de urbanização tem uma escala e eu achei também interessante esta junção destes dois temas, precisamente por isto. Isto às vezes pode gerar alguma confusão às pessoas e é também interessante num modelo destes de debate falarmos sobre esta questão. O plano de urbanização tem a escala de cidade, portanto define zonas. O plano de pormenor e salvaguarda define detalhes. E o detalhe num centro histórico classificado é muito grande, chega ao nível da caixilharia. E há muitas questões que neste momento, ou há muito tempo, estão em cima da mesa sobre essa temática e que também deve ser vista do ponto de vista estratégico para o centro histórico. Até porque o plano de pormenor e salvaguarda, uma das coisas que poderá permitir é precisamente que os processos sejam mais transparentes. Portanto, quem quer fazer uma intervenção no centro histórico sabe à partida com o que é que conta, não fica refém das interpretações de técnicos, sejam eles municipais ou de outra ordem, como tem acontecido até aqui. E à partida o processo será mais rápido do que aquele que é atualmente. O que é que acontece atualmente? Uma pessoa submete um projeto de licenciamento à Câmara para fazer alterações numa habitação, para construir, enfim, o que seja, dentro do centro histórico. Esse processo é entregue à CCDR, à Cultura, para emissão de parecer, que é preparado aqui em Évora e depois é remetido para Lisboa em papel. Portanto, Évora foi a única cidade do Alentejo o único concelho do Alentejo que não aderiu à plataforma eletrónica que a Cultura está a utilizar e faz com que os processos tenham que ser entregues em papel em Lisboa, ficam lá numa pilha e naturalmente que o prazo é extravasado. Os 20 dias que o Património Cultural IP tem para se pronunciar não conseguem ser cumpridos. E a partir daí a Câmara entra num processo de aprovação tácita do lado da Cultura. Portanto, fica só refém daquilo que é a perspectiva da Câmara Municipal sobre a intervenção e que, pelo aquilo que temos visto, fica aí alvo de uma ditadura do gosto que, enfim, depende daquela que é a observância do técnico sobre a matéria. Eu digo isto com conhecimento de causa, com exemplos que posso dar, desde serem entregues projetos na Câmara que propõem que uma porta seja da cor castanha e existe uma proposta de indeferimento porque a porta não pode ser de cor castanha, tem que se especificar qual é que é o tom de castanho. Quer dizer, isto é ridículo, não é? E um plano de pormenor e salvaguarda entra no nível de detalhe que diz do RAL da tinta? É quase, quer dizer, às tantas só que isto não está no plano. Estou a perguntar se um plano de salvaguarda pode ter isso. Um plano de salvaguarda dizer que pode ter o RAL esse nível... o RAL
400 e qualquer coisa. Pode ter o RAL esse é o nível... código para os ouvintes. Sim, Código de cor. Código não é? de cor. Código Portanto, de cor. identifica Pode ter isso? especificamente qual é a cor. Pode ter esse nível de detalhes para, enfim, para não haver confusões, ou, enfim, ter uma listagem, ter uma grande tabela. Não quer dizer que exista um RAL de um código de cor de castanho, pode haver vários. Mas deve entrar nesse nível de detalhe. A pessoa ou cumpre ou não cumpre. A avaliação e a análise do projeto passa a ser praticamente imediata. Isto, então, com a tecnologia, quase que a certo ponto conseguíamos ter aqui alguma tecnologia a fazer logo uma leitura mais imediata do próprio projeto. E o plano de salvaguarda, por exemplo, ao nível da caixilharia, deve especificar qual é que é, por um lado, a materialidade, e se a materialidade então é um tema ou não, como tem sido até aqui, e que tem havido sempre esta questão. Se é madeira, se é PVC, se é alumínio, onde é que pode ser madeira, onde é que pode ser PVC, onde é que pode ser alumínio. Pronto, especifica isto tudo e acima disso especifica aquilo que me parece que ainda é o mais importante no centro histórico, tem a ver com a estética do caixilho. Portanto, quais é que são os desenhos possíveis do caixilho. Isto faz com que o nível, e eu estou a colocar estas coisas em cima da mesa, mesmo para que, por um lado, possamos discutir, para quem nos ouve, poder também pensar sobre isto, porque eu acho que, em algum momento, isto vai ter que ser discutido. Até porque o projeto, ou o processo de início deste plano de pormenor e salvaguarda foi iniciado em 2021, ainda, portanto, não foi no último mandato da CDU, foi ainda antes do último, creio que foi em julho de 2021, junho ou julho. Passaram 4 anos, portanto, o último mandato da CDU, e nada aconteceu. Portanto, houve uma briga entre a equipa contratada para fazer o plano de pormenor e salvaguarda e os serviços da Câmara, e nada avançou, e a verdade é que a cidade não pode esperar mais. Bem, mas passaram 39 anos, não é? Passaram 39 anos, mas a verdade é que esse plano, desde 86, que devia existir, não existiu. Durante muito tempo houve chamadas de atenção. Em 2009 houve alterações à lei que introduzem, nomeadamente, a questão de avaliação sísmica, que tem que ser considerada também neste âmbito do que é o património cultural. E nunca houve mexida nenhuma do lado da Câmara de Évora, o que é inexplicável. Como é que é possível que a Câmara de Évora, que contrata os planos todos que contratou no último mandato, não consegue avançar com isto? Não se consegue explicar. E isto, neste momento, cria problemas ao investimento no centro histórico, a que as pessoas possam viver no centro histórico, porque ficam presas em discussões de anos com a Câmara por questões menores, quer dizer, porque o portão precisa ter mais 10 centímetros e a Câmara não autoriza que um portão depois tenha mais 10 centímetros. Questões completamente ridículas e que não fazem sentido. E um plano de pormenor e salvaguarda bem feito deve precisamente refletir sobre isto tudo, deve ouvir os intervenientes, deve dar espaço às pessoas para poderem discutir, e deve ser um motor para que possa haver transparência nestes processos urbanísticos. Luís Pardal, com esta introdução do Francisco, achas que é necessário que exista mesmo um plano de salvaguarda, ou durante estes 39 anos em que não existiu, se pode conviver por mais 39? Não, obviamente que eu sei que este plano de salvaguarda é um documento obrigatório face àquilo que somos. Nós somos Évora Património Mundial, precisamente há 39 anos, não é? Ainda no dia de ontem tivemos essa sessão evocativa, e o facto de sermos Património Mundial é também uma responsabilidade. Eu admiro-me, como é que, passado tantos anos, ainda não tivemos aqui repercussões maiores, de facto, por parte da Unesco e, portanto, das entidades todas envolvidas, porque eu reconheço a importância natural que este plano tem, que é mais do que um plano, é de facto um conjunto de diretrizes muito claras para nós sabermos, tal como o Francisco aqui disse, aquilo que se pode ou não se pode fazer. E o que é que acontece? O Carlos Jorrinho ontem disse que a classificação, não é, da Unesco foi um ponto de partida, e precisamos agora de um novo ponto de partida, porque de facto não termos este instrumento é danoso, é perigoso. Aliás, o Francisco, até enquanto Presidente de Junta de Freguesia do Centro Histórico e também arquiteto, foi até brevemente referenciado, porque de facto é preciso mesmo envolver todas as entidades que vivem, que trabalham, que têm a sua atividade no Centro Histórico, mas sobretudo
as entidades formais, a Câmara, a Junta de Freguesia, a CCDR, a IP Património. Portanto, este instrumento precisa de avançar. Agora, eu reconheço a complexidade. Talvez seja por ser tão complexo, com exemplos tão diversos que nós podemos ter, que depois não há um trabalho final. Porque, de facto, foi aberto o aviso, de facto, em junho de 2021. Tiveste alguma reunião ao longo destes 4 anos? Nunca fui convocado. Portanto, E para o plano de urbanização também não. Aliás, a Patrícia há pouco disse foi uma questão alargada, não foi? Nunca fui ouvido. Isto aqui não é uma questão partidária, é uma questão até de institucionalidade, é uma questão institucional, não é? Quer dizer, e mais do que institucional, a Junta de Freguesia do Centro Histórico tem aqui uma palavra muito importante e deve ter essa palavra muito importante a dar para este plano de salvaguarda, e queria no fundo terminar para já dizendo o seguinte, é que de facto, por não termos isto, é que nós temos depois um aumento da burocracia, uma perda muito grande de tempo, de casos que, se tivéssemos isto tudo definido, agilizaria muito, e precisamos de não ter estes conflitos entre Câmara e proprietários e quem produz o seu trabalho no centro histórico, para agilizarmos todos os processos em curso e podermos ter um centro histórico mais vibrante. Portanto, vejo este assunto com preocupação, porque de facto 4 anos de um trabalho que foi adjudicado a uma equipa para desenvolver trabalho e que não há entendimento. Eu sei que a equipa técnica da Câmara, rematando, a equipa técnica da Câmara tem imenso trabalho e teve durante muito tempo também o seu foco no PDM, portanto reconhece-se isso. Mas tem de haver uma solução. Não podemos continuar a arrastar isto quando está um trabalho adjudicado sem nada feito. Patrícia Machado, o atual presidente da Câmara de Évora, disse ainda no período de campanha que o plano de salvaguarda era algo que queria implementar. Faz sentido? É algo que é necessário? Achas que é possível, face aos argumentos que aqui já foram expostos, que é um plano necessário, para além da tal quase obrigação legal, é um plano necessário e útil? Achas que isso pode acontecer nos próximos anos, breves, ou deste mandato, pelo menos? Em primeiro lugar, uma saudação, naturalmente, àquilo que foi a comemoração de ontem, não é? Todos os eborenses e todos os que cá vivem, que de facto essa imensa valorização que é mais que justa da classificação de Évora, não é? E isso teve um trabalho imenso e com um objetivo que foi reconhecido e que ainda hoje estamos coletivamente a beneficiar disso, e que todo o trabalho de preservação deste bem maior, que é o nosso património, o centro histórico naturalmente aqui condensado, e que obviamente precisa de continuar a ser salvaguardado. Eu digo continuar porque quem ouve esta discussão pode achar que não há regra nenhuma e que só há regras restritivas, ou aquilo que existe é altamente restritivo. E, portanto, não é por acaso que hoje, sem iludir que há mecanismos hoje e que a gente tem que os explorar do ponto de vista de agilização, de resposta, de capacidade dessa resposta terem que merecer uma discussão, decisões do ponto de vista de quais são os mecanismos que podem facilitar isso, mas não beliscando, e eu acho que nenhum de nós o que é beliscando aquilo que é de facto a salvaguarda, que hoje já tem regras. Aliás, no atual plano de urbanização existem regras, não é? O que nós muitas das vezes ouvimos dizer, e aqui já de uma forma ou outra vem ao de cima, é que são classificadas como muito restritivas. Ora, na altura, nos tais anos 90, né, quando foram criadas essas regras, portanto, já na altura havia questões altamente designadas como inovadoras, que era sobre a defesa das vistas, né, para o centro histórico, ou da linha de horizonte. Portanto, toda esta questão lá está, da construção, do tipo de construção, da traça, do tipo de materiais, portanto, isso hoje já está consagrado. Nós também sabemos, até pelo
olha, até pelos preços especulativos, aquilo que vai sendo a nova ocupação, porque há uma ocupação já existente, né, até de uma população mais idosa, mas a nova ocupação, daquilo que a gente também às vezes tem vindo aqui a discutir, que muitas das vezes quer outro tipo de agilização. E outro tipo de coisas que nós não podemos, enquanto entidade responsável, né, e aqui a Câmara, as estruturas ligadas à cultura, melindrar. Aliás, recordemos até a própria ligação pedonal da estação ferroviária ao centro histórico teve vários avanços e recuos por essa articulação necessária com a Direção Regional de Cultura e daquilo que se tem que cuidar. E, portanto, as várias entidades têm essa obrigação, essa responsabilidade de salvaguardar e já existem regras. Este era um primeiro elemento que eu não queria deixar de colocar, porque para ajudar a quem nos ouve a entender que há regras. Portanto, pode haver outros instrumentos que ajudem, não tenho dúvidas, mas já existem regras, portanto não há só aqui questões, pronto. E a Câmara nestes últimos mandatos, portanto ainda na gestão CDU, é bom lembrar que procedeu um completo levantamento das fachadas, nomeadamente dos edifícios do centro histórico, identificando aquilo que são designados os elementos históricos e reclassificando-os, ou seja, quais devem ser preservados, quais podem ter alterações, podem ser objetos de reformulação. Portanto, esse levantamento tem sido feito ao longo dos anos. Portanto, há aqui um conjunto de elementos, até desta própria revisão do plano de urbanização, que contém atualizações às regras para o centro histórico que podem ser aprofundadas e até serem aproveitadas, digamos assim, transformadas em plano de salvaguarda do centro histórico. Portanto, nós não estamos nem na estaca zero, nem órfãos daquilo que é a salvaguarda do centro histórico. Houve de facto esta situação que aqui foi relatada, que eu saiba, portanto, houve uma negociação e acordo feito no final do mandato para rescisão amigável porque de facto houve ali uma impossibilidade. A gente tem um excelente gabinete de planeamento de ordenamento e reabilitação urbana. A Câmara dispõe disso de excelentes técnicos e houve de facto esses diferentes por responsabilidade lá de quem foi contratado e portanto hoje já não estamos com essa obrigação, não é? Agora, de facto é preciso aproveitar o que está feito até do plano para poder pensar naquilo que possa ser este plano de salvaguarda, que não estamos órfãos das regras. Agora, elas também precisam de ser cumpridas, que se possa agilizar, facilitar a capacidade. Agora, não se fique com a ideia de que não há nada ou que é tudo muito complicado. Agora, que há coisas que têm que ser salvaguardadas, têm. Porque não pode ser um portão de qualquer maneira, não pode ser uma pintura de qualquer maneira, não pode ser um alumínio de qualquer maneira. De facto, temos que resolver este problema dos fios. Mas não está especificado. Pronto. Isso não está especificado. Não, certo, ou seja, isso acho que estamos todos de acordo. Mas há hoje regras que permitem também não fazer como cada um quer. Porque, obviamente, um alojamento local, uma nova empresa, sem pôr em causa essa possibilidade de adquirir do prédio, mas tem que cumprir regras para salvaguarda daquilo que hoje é o nosso património, que ainda ontem celebrámos, e bem. Nós estamos na reta final, nesta ronda final. Francisco, mas se não houve um entendimento dentro da Câmara com uma equipa externa para fazer este plano, presumo, o Luís Pardal disse que foi aqui também por questões de timing, mas provavelmente certamente alguns desentendimentos até metodológicos, presumo eu, estou aqui a especular apenas. Será que pode fazer-se algo no futuro? Pode-se fazer no futuro. Como? Pode-se fazer no futuro, claro. Eu acredito e aquilo que fui sabendo, também, enfim, há questões aqui que importa debater, outras se calhar nem tanto, mas a verdade é que daquilo que fui sabendo houve uma falta de coordenação de todo o processo. Houve uma empresa contratada fora e houve uma equipa da Câmara que estava afeta a este projeto, ou pelo menos tinha este processo em mãos, e depois, do ponto de vista político, não houve o acompanhamento que devia ter havido. E isso foi aquilo que fiquei a sentir, de tudo aquilo que soube. Falei com não diria todas as partes, porque não falei com a equipa da Câmara, que nem sempre temos acesso a
essas possibilidades, mas falei com o coordenador que foi contratado, falei com o Sr. Presidente da Câmara e percebi daquilo que foi dito até pelo Sr. Presidente da Câmara que não, pronto, houve ali algum desligamento. Houve uma má interpretação que não percebo como é que aconteceu, porque existe um documento estruturante para esta contratação desta equipa externa, que me parece até relativamente claro, e não percebo como é que há um desentendimento depois do que é que a Câmara tem que fazer, depois do que é que tem que ficar na mão da equipa externa, e acredito que aqui faltou no tempo certo, e se calhar não teria sido em 2025, mas teria que ter sido ainda em 2021, ainda por cima tendo em conta que o Executivo continuou, com umas alterações, mas o Presidente continuou o mesmo, deveria ter havido este acompanhamento de imediato para que não existissem estas quesilhas e se aproveitasse o que estava a ser feito. Acabámos por perder tempo. Eu acho que aqui, pronto, como é óbvio e como sempre, a CDU nunca iria assumir as suas responsabilidades políticas sobre isto, mas acredito que as tem. Foi perdido este tempo, não sei se foi perdido dinheiro ou não, ainda se tem que apurar essa matéria também, mas acredito que deve haver, portanto, contactos do atual Executivo da Câmara, não só com aquele que foi o coordenador contratado, perceber exatamente o que é que se passou dentro daquilo que é a visão deste Executivo. Tem uma visão claramente distinta daquele que era o Executivo anterior, isto é óbvio, e perceber se pode haver o aproveitamento ainda de todo este trabalho e ainda dentro da Câmara se consegue criar uma coesão, ou se tem que haver uma equipa externa a ser contratada que seja diferente para concluir este projeto. E eu acho que isto é um trabalho normal que este Executivo fará, espero que fará, acredito que tenha essa frente de trabalho, iremos naturalmente acompanhá-lo porque isto precisa de ser resolvido, e acredito que parte muito do diálogo. O diálogo tem que ser construído. Não se percebe como é que em política, ainda por cima quem defende tanto a liberdade e o diálogo, depois na realidade no cotidiano não consegue garantir isso. Luís Pardal, este exemplo não augura nada de bom? Não, isto não é questão de ser um exemplo. Isto foi, digamos, um de exemplo, alguma forma... foi algo que aconteceu, não foi bom, por isso, não é? Não, que isso é outra dizem, coisa. Não, o que aconteceu foi que não aconteceu nada. Não é? E agora... Quis fazer uma coisa que teve obstáculos para não ser feita e claro, que não teve resolução. O que disse há pouco é que provavelmente a equipa técnica teve... com esta questão toda do PDM, talvez não tenha tido a disponibilidade suficiente e que seria precisa para dar o acompanhamento necessário a todo este projeto. Mas isto, quer dizer, isto não dançam sozinhos, não é? Portanto, há toda uma trilogia da equipa contratada, da equipa técnica e da equipa da Câmara Municipal que tem que fazer acontecer. Ora, o que lá vai, está feito, agora é preciso resolver. E é preciso criar um grupo de trabalho, na minha opinião, para que possa disputar este processo, porque no fundo, cada ano que passa, aquilo que nós assistimos não é questão de não haver regras, elas haverá, mas não estão sistematizadas, não é? E quando nós não temos as coisas sistematizadas, aquilo que acontece é que perdemos tempo em diálogos que talvez sejam resolvidos se estiver claro, não é? É isto, e dentro disto há estas possibilidades, e aquilo que nós temos é regras, mas depois perdemos muito tempo em todas estas questões, e quem é que prejudica? Prejudica quem habita, portanto, na área da habitação, prejudica a mobilidade dentro do centro histórico, prejudica o comércio, prejudica toda esta zona urbana de excelência da nossa cidade, e que precisamos de responder àquilo que são obrigações legais. Se nós temos que ter um plano de salvaguarda, temos que fazer trabalho para isso, e é um novo recomeço. Patrícia, há pouco referiste a questão dos investimentos, fossem empresas ou alojamentos locais, mas pergunto para um habitante, para uma pessoa que viva no centro histórico ou que tenha vivido e que agora tem lá a casa, porque era casa de família e tenha saído, perante este contexto, se calhar tem um pouco de receio de fazer seja o que for no prédio, ou não? No sentido que os processos são lentos, que pode existir alguma arbitrariedade na análise de técnica da caixilharia, da telha, da cor da porta. Isso é uma realidade, ou seja, para além daquilo que Ou seja, é desmotivante.
Não, Desmobilizador. Pergunto-te vamos, se pode eu ser acho ou que a não. gente também não pode absolutizar. Eu sou daquelas que defendo que não se deve absolutizar, cada caso é um caso. Eu acho que nós somos património em centro histórico classificado há tempo bastante para que quem vive cá há mais tempo, esses exemplos que estás a dizer, conheçam mais ou menos aquilo que é os procedimentos, aquilo que sabem que não podem à partida fazer e aquilo que estão em condições de fazer. E até há respostas no plano do município, nomeadamente para as questões de pequenas obras ou requalificações e tal, que se pode candidatar, essas coisas todas, com as normas, as regras estabelecidas por aí fora. Agora, vamos lá ver, ninguém está a dizer que é um processo fácil. Aliás, o facto de sermos classificados torna, mas é aqui, é na Angra, é no Porto, é em Sintra, é tudo o que são centros históricos classificados, naturalmente estão sob portanto, um conjunto de escrutínio, de regras, de exigências que não podem ser de outra forma e que, pronto, é natural que seja, ainda bem que assim são. Que assim é. Outra coisa é como é que estamos na capacidade de resposta e isso acho que ninguém não deixa de reconhecer que há necessidade de uma resposta mais ágil, mais eficaz, mais célere, diria assim, para aquilo que são os problemas concretos com quem está à espera dessa resposta, porque precisa trocar uma porta, uma janela, fazer obras de fachada ou por aí fora. E, portanto, estas questões, de facto, da celeridade, da capacidade de resposta, a partir daquilo que hoje já está discriminado e sintetizado, pronto, acho que é uma coisa que estamos todos de acordo, que é necessário dotar os serviços de maior capacidade para isso, quer daquilo que é a resposta direta da Câmara, quer daquilo que é a articulação com outras entidades que têm que ser envolvidas nestes processos. Portanto, agora, também acho que estamos todos de acordo que é útil que possa haver outros instrumentos que ajudem a essa capacidade de resposta, preservando aquilo que tem que ser preservado. E pronto, e terminava com esta questão. Há hoje elementos bastantes, até no quadro da revisão do plano de urbanização, que podem e devem, diria eu, ser aproveitados para a tal elaboração, se entender, do plano de salvaguarda, porque já há ali um conjunto, para além daquilo que os anteriores mandatos fizeram, da tal identificação das fachadas, de identificação dos prédios, que podem estar em cada uma das categorias que há pouco disse, e os outros elementos que estão na revisão do plano, portanto, há elementos bastantes, portanto, podem, obviamente, ser vistos e entendidos para aquilo que é o bem comum, naturalmente, e coletivo, que é criar as melhores capacidades para, salvaguardando o centro histórico, também uma maior capacidade de celeridade na resposta. Nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas temos o sinal, talvez, para concluir. Francisco Brito, começo contigo, sim, não ou talvez? Eu trago um sim ao dia de ontem, 25 de novembro, assinala-se o dia da erradicação de todas as formas, da eliminação de todas as formas de violência sobre as mulheres. Assinala-se também, como já aqui falado, os 39 anos da inscrição do Centro Histórico de Évora na lista de Património da Humanidade e assinalaram-se os 50 anos da consagração da nossa democracia como a conhecemos e termino com uma frase da altura e que creio que reproduz bem aquilo que foi o espírito e passo a citar: Portugal é do povo, não é de Moscovo. Luís Pardal, sim, não ou talvez? Demonstra bem eu vou virar, que eles nunca lidaram bem com o 25 de Abril, porque é que querem tanto comemorar o 25 eu vou fazer de Abril. um Obrigado, Francisco, eu vou fazer por essa um clarificação. eu vou fazer um flic-flac deste momento e vou-me centrar na atividade esportiva e a saúde de todos nós. Uma saudação, sim, para todos aqueles que se envolveram, que participaram, que trabalharam para que acontecesse a meia maratona e desejar que os próximos anos seja de crescimento. Digamos que 2027 é também um ano interessante, até deste ponto de vista, porque aqui esta iniciativa combina bem aquilo que é a atividade física com a cultura, porque ao longo do percurso temos todo um momento cultural que os atletas e quem pratica pode desfrutar. Muito bem. Vai ter vagar para exercício físico, claro. Patrícia. Olha, eu tinha também aqui um sim a esta questão de facto da luta contra todo o tipo de violência contra as mulheres, que se comemorou ontem, que se assinalou ontem
com o 25 de novembro, e que é bom que isso depois se compagine na lei e na vida, porque aquilo que, nomeadamente no Orçamento de Estado, vimos é que não é propriamente grande preocupação de quem gera os destinos do país. Mas eu queria, o sim principal é de facto também, neste caso também para o desporto, com duas referências, uma mais ampla, do Alentejo, portanto o alentejano Francisco Laranjeira, que terminou em 8º lugar nos 10 mil metros surdos olímpicos, e o Éborense, né, de 71 anos, que também há uns dias atrás se sagrou mais uma vez e volta a fazer história no judo mundial. E, portanto, muitas vezes rostos não muito falados, mas que também queria destacar, quer na área do desporto, quer destes homens e mulheres. E assim chegamos ao final deste Sim, Não ou Talvez, com Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado. De hoje, 8 dias, cá estaremos novamente para falar da cidade, da região, do país, do mundo, de tudo, com visões distintas. O Sim, Não ou Talvez está disponível na página de nfm.com, também no canal do YouTube, para ver e ouvir quando quiser, na rádio, quarta-feira às 18, domingo às 10 da manhã. Tenha a continuação de uma boa semana.